Boa tarde novamente para quem chega, para quem já está aí. A gente vai ter agora uma mesa muito boa, sem pressão, que vai discutir o gênero, o étnico e o ético. A gente tem aqui na mesa Andresa Farias, aqui no centro. Temos Sanderson, que está ali, e Walter Bispo, aqui, né? O próprio título da mesa, ele já traz uma série de conotações e contextos. Eu acho que vale cada um se apresentar, dizer o que faz e talvez iniciar a sua fala, e a gente tem um tempinho individual para cada um, que nem a gente fez nas outras mesas, né? Um tempo individual para cada um, que eu vou controlar aqui. 15 minutos de fala e depois a gente abre para perguntas, beleza? Acho que vocês podem, assim, vamos livre, vocês vão construindo um em cima do outro e fiquem à vontade, beleza? Tranquilo? Então, palmas, por favor, para os nossos conferencistas. Vocês podem fazer melhor que isso, vai. Gente, tem mais de 15 minutos, é porque esse foi o tempo que me foi passado, então ignora o que eu falei. A gente tem mais de 15 minutos, são 20 minutos. Beleza. Então vocês têm 20 a 30 minutos. Beleza? Tranquilo? Eu vou passar aqui a palavra para o Walter. Você inicia os trabalhos, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou Walter Bispo. Eu sou designer gráfico por formação. Me formei em comunicação visual na PUC em 2013. E atuo como designer de jogos desde o ano passado, em 2018, que foi quando eu comecei a desenvolver de uma maneira um pouco mais sistemática o meu jogo, que é o meu primeiro jogo é o Quilombolas, A Guerra dos Palmares. Esse jogo ele surgiu como o meu projeto final, né, na graduação. E ele foi o principal responsável por eu entrar nesse universo dos jogos modernos. A minha pesquisa foi que me levou a conhecer jogos como Catan, Carcassonne, e então eu desenvolvi esse jogo ainda de uma forma bem inicial, bem superficial, não tinha ainda uma base de game design tão forte. E o interessante do jogo do Quilombolas é que, apesar dele ter uma temática bem forte, bem marcada, sobre negritude, sobre protagonismo negro, ele começou como um jogo de polícia e ladrão, que foi a forma mais simples que eu consegui, porque, como eu falei, nessa época da graduação, eu ainda não tinha uma base de game design tão forte. Então eu consegui desenvolver uma mecânica em que era um sistema de polícia e ladrão. E nesse sistema os jogadores seriam os bandidos fugindo de uma prisão e haveria uma mecânica automatizada ali, que seriam os policiais tentando recapturar, né, os jogadores. E quando eu apresentei isso para um professor, ele virou para mim e falou: Paulo, olha só, você está no curso de comunicação visual, você vai se formar em designer gráfico, como designer gráfico. Você não precisava fazer um jogo para se formar, você poderia pegar um jogo que já tem no mercado. Esse meu professor é o Fábio Lopes. Ele é o tipo de designer que ele faz muitas críticas sociais. Então ele tem, por exemplo, ele pegou o War e fez o War em Rio. Ele pegou o banco imobiliário e fez o bando imobiliário, sempre com críticas sociais muito fortes, apontando a violência no Rio de Janeiro, várias questões sociais. Ele falou: você não precisava, para se formar como designer gráfico, você não precisava criar um jogo. Você poderia pegar um jogo e trabalhar em cima dele. Mas como você quer criar um jogo, por que você não coloca um tema que seja um pouco mais relevante? E quando ele falou isso no primeiro momento, eu fiquei: caraca, já está tão difícil eu chegar até aqui. Cheguei num sistema que já mais ou menos funciona. E então foi o meu primeiro grande
exercício de game design, que eu pensei assim, qual é a estrutura do meu jogo? Eu tenho dois grupos conflitantes, né, polícia e bandido. Os jogadores, eles comandam um grupo e o outro grupo é comandado pelo jogo, tentando recapturar esse pessoal. E eu pensei, vou olhar para a história do Brasil e ver onde que eu tenho isso, onde que eu tenho dois grupos conflitantes, um grupo em fuga e o outro tentando recapturar. Então eu fui olhar para a história do Brasil e aí pensei, eu poderia falar sobre as questões indígenas, dos indígenas fugindo para o sertão e as tropas portuguesas tentando capturar, escravizar. E continuei pesquisando, cheguei no Quilombo dos Palmares. Quando eu cheguei no Quilombo dos Palmares, eu falei, cara, é exatamente o que eu tenho. Eu tenho um grupo que foge e um outro grupo que tenta ir lá para recapturar. Então, foi a partir desse momento que eu retematizei o jogo e ele virou, então, um jogo sobre Quilombo dos Palmares. E uma vez que o jogo foi retematizado, então, aí foi essa questão temática histórica foi que norteou o desenvolvimento do jogo. Mas, repito, né, nesse processo, até eu me formar, eu ainda não tinha uma base de game design. Então, o jogo se chamava Palmares, já tinha essa questão dos quilombolas irem ao encontro dos fugitivos, né, que seriam os negros fugindo dos engenhos, e ter o capataz, que seria a força comandada pelo tabuleiro, né, que são comandados pelos dados, ninguém controla os capatazes, mas ainda era um sistema bem simples, bem embrionário. Aí então eu me formei, fui trabalhar na área como designer gráfico, deixei o jogo engavetado. Depois de um tempo, só em 2018, foi no ano passado, é que eu realmente estava numa onda de criar projetos autorais, de botar coisas no mundo. Eu pensei, agora é a hora, porque até aquele momento eu ficava sempre pensando, seria legal se eu colocasse o jogo para frente, mas ficava sempre duvidando da minha capacidade como game designer e duvidando até onde seria interessante, até onde as pessoas se interessariam por aquele jogo. Mas aí, então, em 2018 eu comecei a levar, e nos primeiros eventos, ainda com um jogo bem embrionário, eu lembro bem num Castelo das Peças, que é um dos principais eventos que a gente tem aqui no Rio, eu convidei um rapaz que estava lá. Falei, você quer jogar meu jogo? Trouxe aqui um protótipo. Ele falou, não, eu estou aqui só para ver, só. Falei, tudo bem. Aí consegui um outro que queria jogar e eu comecei a explicar para ele como é que funcionava o jogo. E aí, enquanto eu estava explicando, esse mesmo rapaz que não queria jogar falou assim, cara, eu estava ouvindo a tua explicação, me chamou muita atenção. Eu não estou aqui para jogar não, só quero assistir. Eu posso assistir? Ele pode, claro. E aí a gente fez aquele primeiro playtest e aquele foi o primeiro momento em que o pessoal falou assim, cara, teu jogo é muito bom, não tem nada parecido, não tem nada com essa temática. Então, assim, desde o começo ele sempre chamou muito a atenção pelo protagonismo negro, assim. E sempre foi, durante esse processo, né, eu quis realmente que o jogo ele fosse desafiador, que ele fosse um jogo competitivo, não cooperativo, mas que ele tivesse essa força do tabuleiro atrapalhando todos os jogadores, que no caso são os capatazes do jogo. Então, desde esse primeiro momento que eu levei no evento, as pessoas mesmo foram me indicando lugares e outras pessoas para quem eu pudesse mostrar, e fui mostrando em outros eventos, e o jogo ele sempre chamou muita atenção. E hoje, quando me perguntam sobre essa questão de negritude, do protagonismo negro, da falta de temas relacionados e do fato do meu jogo chamar muita atenção, o que eu acho sobre isso, eu sempre falo que existem dois lados, né, nessa situação. O lado individual, que para mim é excelente, porque eu chego num evento e mostro um jogo que tem uma capa, que tem 5 protagonistas negros,
em posição de destaque, de força, de poder, e não tem um que não pare, olha assim, fala, caramba, um jogo sobre quilombo, caramba, interessante, um jogo sobre história, um jogo sobre negritude, como é que é esse jogo? Então, individualmente é muito interessante porque o jogo naturalmente se destaca. Eu não conheço um jogo que tenha 5 protagonistas negros na capa, que tenha tão abertamente coloque os negros num ponto de poder, de protagonismo, de liberdade, de libertação, enfim. Mas do ponto de vista coletivo, obviamente que isso é a pior coisa possível, justamente porque ele chama muita atenção, porque ele destoa de todo um resto. E mesmo quando a gente se depara com jogos que retratam sobre África, Ásia, América, por exemplo, tem um jogo chamado Istambul, que tem lá um cara com turbante e o cara é branco. Poderia dar inúmeros exemplos assim da falta de representação, mesmo quando você tem temas que de certa forma pediriam por isso. Então, por exemplo, tem um jogo que se chama Tikal, que é uma cidade na Guatemala, que é de uma civilização asteca, se eu não me engano, mas você não joga com a civilização asteca, você não é a civilização asteca, você não exalta a cultura, a história asteca. Você é o cara que chegou em Tikal e está indo lá para escavar a terra inóspita e conseguir o máximo de recursos que você conseguir, conseguindo bastante ouro, recurso e tudo mais, você vence o jogo. Então, mesmo quando você tem nos jogos essa oportunidade de retratar uma cultura não europeia, não branca, vamos dizer assim, na verdade você é o branco chegando no local inóspito, selvagem, daquela cultura totalmente diferente, e você está ali ao invés de exaltar a cultura, você está ali para explorar os recursos da terra, colocar as pessoas para trabalhar. Então, a gente tem... isso incomoda bastante, incomoda o fato do mercado de jogos ser assim, e incomoda o fato de boa parte do mercado de jogos não perceber isso. Assim, pouca gente questiona isso, e se não tem questionamento, é uma coisa que é perpetuada, assim, é uma coisa que a gente vê até mesmo game designers brasileiros que não representam o Brasil da forma como ele é. Assim, você vê jogos só com gente branca, jogos que não exaltam a nossa cultura, e a gente tem, não só com quilombolas, mas a gente tem feito esforços nesse sentido de deixar o mercado mais com a nossa cara, vamos dizer assim, né? A gente lançou um desafio de criação sobre consciência negra, que vai culminar agora no dia 30 de novembro, no EDIG, que é um encontro de desenvolvedores independentes de jogos de mesa, que acontece todo final de todo final de mês, no centro da cidade. E nesse EDIG de novembro, boa parte do encontro vai ser voltada para o resultado desse desafio de consciência negra. E nesse desafio, o que a gente pediu foi que se utilizasse a mecânica de Mancala, que é um dos jogos mais antigos que se tem conhecimento, que é originado na África, em vários países africanos, é uma família de jogos, e dependendo do país em que se joga na África, ele tem algumas variantes de regras. Então, um dos pontos do desafio era usar a mecânica de Mancala na criação do jogo,
E o segundo ponto era ter protagonismo negro. Justamente nesse esforço que a gente está colocando, nesse espaço que a gente está colocando, para que a gente tenha um mercado mais diversificado e mais por a nossa cara. Que não seja um mercado eurocêntrico, porque isso não é a gente. Não é a gente. E constantemente a gente fala sobre expandir o mercado de jogos. Assim, e eu sempre falo que expandir o mercado de jogos no Brasil é necessariamente pensar e incluir o público negro, que não está representado e geralmente tem um poder aquisitivo um pouco menor, e que com jogos que ele não está representado e que são cada vez mais caros, acaba gerando uma elitização num universo que deveria ser inclusivo, assim. Então, basicamente isso. Olá, meu nome é Andresa, faço parte da Casa de Pobres, no Sanderson e alguns outros desenvolvedores. Lá, o nosso objetivo é desenvolver jogos, jogos de mesa. Eu sou ilustradora, né? Também sou game designer, também faço design digital. Não acredito que eu não vou dar o 21. Essa mulher que você fez complicado, né? Mulher negra é mais complicada ainda. Tipo, ser mulher você já é, enfim, entre muitas aspas, minoria, porque não é. E quando você você faz parte então tipo, de duas minorias, né? De negros e mulheres, então é complicadinho. Ai, gente, eu não me acordo. Você quer falar? Eu vou passar pro tanto. Bom, boa tarde. Eu sou o Sanderson Brino, também faço parte da Casa do Bob. E meio que a gente começou em 2014. Em 2014, eu me formei em desenvolvimento de jogos para entretenimento digital. E a Andresa ela se formou em arte design para desenvolvimento para entretenimento digital. E aí, a partir daí, a gente já tinha uma bagagem, um conhecimento mais teórico sobre jogos e começou a tentar entrar no mercado digital. Só que na época que a gente se formou, a gente conhecia pouco, bem pouco. E acabou que a gente foi se desviando, né, pelos problemas da vida e entrou na parte de jogos tecnológicos. Quando a gente entrou, como o Walter comentou, esse é um ambiente meio que um pouco elitizado. Então a gente mora na Baixada e trabalha, estuda, então você não tem muito tempo para se dedicar a isso. A maioria das pessoas que a gente conhece meio que acabam fazendo isso por hobby, justamente porque de repente lhes falta tempo, eles acham que simplesmente é uma brincadeira para eles. E aí a gente começou a tentar entrar nesses meios, em eventos, e era cada vez mais difícil, porque todos os eventos o pessoal se acaba agrupando. Então, com o tempo a gente foi quebrando essa barreira e com o tempo a gente foi entendendo o porquê que não existia, que não tinha muitas pessoas assim, da onde a gente vinha, muitas pessoas negras, muitas mulheres. Até a questão do feminino no RPG e no board game, elas podem ser bem comparadas, porque é um nicho que ele é muito segregador. E agora isso tem melhorado bastante até, posso dizer. E a partir daí a gente começou a querer tentar mudar isso. A gente começou a fazer encontros, a gente começou a fomentar a questão de protótipo, porque antes dificilmente alguém chegava para poder jogar o seu grupo, se fazia um protótipo, levava em evento.
As pessoas olhavam, tá, legal. Desconheciam, então simplesmente passavam. Então a gente começou a entender que a gente precisava fazer com que as pessoas compartilhassem. E aí a gente criou também a oficina do Playtest, que é um ambiente onde a gente tem, a gente tenta fomentar isso, fomentar a questão do teste, fomentar a questão da diversidade e toda a parte de representatividade. E aí foi onde a gente pensou em fazer os desafios. E aí a gente teve o primeiro desafio, que foi da cultura brasileira, e agora em novembro a gente lançou o desafio da consciência negra. E o mais curioso nesse desafio foi que a gente não ia colocar a questão do protagonismo negro, porque pra gente era óbvio. A gente falou assim, pô, vamos fazer um desafio, tema a consciência negra. Então é óbvio que a gente precisa do protagonismo negro. Só que a gente começou a discutir e a gente pensou, bom, acho que é interessante colocar, porque nem todo mundo pensa nisso como algo óbvio. E acabou que a gente teve uma surpresa bem inusitada, que na postagem que a gente fez, embaixo teve alguém que falou, eu fiz um jogo sobre a África, eu posso participar? Aí eu, então, mas consciência negra, a gente precisa do jogo que tenha protagonismo negro. Então é uma coisa assim que às vezes isso, salvar animais na África. E aí é uma coisa que a gente ficou depois pensando, pô, ainda bem que a gente colocou isso. E aí a gente também pensou em fazer vídeos para poder falar sobre, mostrar o que é e o porquê disso. E aí a gente vai chegar, vai culminar agora nesse evento onde a gente pretende também pedir para cada autor que levou o projeto, ele falar um pouco sobre o projeto, por que ele está fazendo aquilo, por que ele chegou até aquele jogo. Porque acho que é bem importante também compartilhar esse tipo de experiência. Aí, pulando um pouquinho também, que eu acho que eu pulei a parte de o que eu fiz, o que eu faço, né? Que no caso eu trabalho com board games e um dos jogos que eu fiz, né, se chama Cangaço, né, que eu tento resgatar um pouco também da cultura brasileira. E agora a gente também está com essa ideia de tentar cada vez mais trazer jogos que nos representem, que a gente consiga sentar para jogar e a gente consiga se ver ali naquele jogo. Olhar ali, tem um cara negro, tem uma mulher negra, tem um personagem trans, entendeu? E você consiga ver ali a riqueza social que a gente tem. Porque hoje a gente realmente só tem... Você for ali embaixo e olhar para os jogos que estão ali para você jogar, você só vai ver jogos que tem personagens brancos, com uma visão totalmente eurocêntrica, porque a grande maioria dos jogos que vem lá de fora, vem lá de fora. Então você não tem muito o que fazer. Eles têm uma outra visão. E o que a gente pergunta também muito para os designers que estão com a gente é o porquê não colocar a sua visão. Qual o problema da sua narrativa? Por que você não pode colocar a sua experiência ao invés de fazer um jogo lá, vou fazer um jogo aqui de fantasia. Aí você vai lá, pega os personagens europeus, pega guerreiro, o mago, aí o branco, o barbudo, o anão lá barbudo. Aí no máximo você vai lá ver um elfo negro que não é negro. Então, você tem várias questões ali que você pode tratar da sua própria visão. Então não é tão necessário, talvez seja justamente isso. Essa normatização que essa cultura que a gente consome, ela criou, faz com que a gente reproduza isso sem perceber. E sem, de repente, entender que a gente pode fazer algo que é nosso. E aí, a partir daí, fazer com que outras pessoas também tenham essa visão e isso acabe sendo disseminado, aí, até chegar um momento que lá fora eles consumam essa nossa cultura, essa nossa diversidade, e aí a gente vai ver que era só isso. Era só a gente começar a dar o primeiro passo, a trabalhar dessa forma,
que a gente ia ter um material mais diverso para a gente mesmo e para quem vai ficar por trás, quem vai vir depois da gente. Quando o meu filho jogar um jogo, ou seu filho jogar, ele olhar para aquilo ali e falar, pô, caraca, que legal, eu tenho esse personagem aqui, tenho isso aqui. E é tão bizarro isso nos jogos que você joga hoje, que até os jogos mais abstratos, você não consegue pensar que eu estou jogando aqui um jogo que o cara monta uma empresa e tal. Você não pensa que você é um empresário negro na frente de uma empresa. Você tem uma visão meio que generalista. E o problema é que o generalista hoje, ele está muito na visão eurocêntrica. Então é bem complicado. E, realmente, cabe a nós mudar. A gente não pode esperar que alguém vá fazer isso, porque essa questão ela lida muito com o protagonismo do autor, porque só eu, como autor negro, posso passar um pouco da minha experiência como negro para um jogo que ele vai ter um protagonismo negro, que ele vai ter um afrocentrismo ali. A mesma coisa para um jogo feito por uma mulher, feito por um homossexual. Então a gente vai ter que passar por isso. E aí também é uma coisa também que a gente tem conversado muito, de fazer game jams e fazer eventos, coisas para fomentar. Alô? E trazer justamente essas pessoas para fazer jogo, para fazer conteúdo. E a galera foi bem modesta. O Sanderson, para mim, hoje, ele é um dos game designers mais profícuos, palavra bonita, profícuos, aqui do Rio de Janeiro, né? Ele é um cara que está sempre tendo ideias e ele está sempre junto com a Andressa, os dois trabalham juntos e fazem eu acho que vocês têm assim um discurso de game design muito bacana, muito profundo, com discussões bem sérias, né? E eu já queria também colocar que eu estou super feliz de você ter me chamado para mediar, né? Que, novamente, a questão do lugar de fala. Eu não deveria estar aqui, eu sei disso, mas eu estou muito feliz de ter sido convidado. E eu gosto muito de estudar sobre empatia. E a gente fala e ouve empatia como uma palavra hoje. A empatia está sendo muito discutida e debatida e falada o tempo todo, mas eu entendo que a empatia ela tem limites, certo? Até para ela se tornar alteridade também, que é quando você de fato faz algo a respeito. Eu desliguei porque está meio zoado o microfone. A galera aí de trás está ouvindo bem? Beleza. Eu queria fazer uma pergunta para os três, né? O que essa identidade de vocês, enquanto indivíduos negros, impacta na produção de um ethos, de uma essência de diferenciação do ofício de vocês? Tipo, o que ser negro influenciou no teu design de jogos, nos teus projetos gráficos ou na tua maneira de se aproximar do teu ofício, e o mesmo você que agora está nos dois extremos. O que ser negro impactou e transformou a tua relação com o ofício que você se propõe a fazer. Eu queria saber como é isso e como usar isso, essas produções de vocês, como uma ferramenta de promoção de empatia. Para eu, por exemplo, que não sou negro, não tenho isso na minha identidade, para eu poder entender e colaborar, às vezes, na promoção de um discurso que seja mais inclusivo, de fato. Essa foi a pergunta. Eu não saberia responder também, não. Desculpa aí. Cara, é muito uma questão de primeiro olhar para si mesmo, né? Como você falou, primeiro é uma questão de identidade. Citando o que eu falei, né, no processo do teu irmão, quando o meu professor me falou para eu fazer alguma coisa que tivesse um impacto um pouco mais relevante socialmente,
culturalmente, historicamente, enfim. Não era a minha intenção chegar e falar sobre o quilombo dos Palmares, por exemplo. Mas aí eu vi que casava com a mecânica que eu tinha. E aí, a partir disso, o tema tomou a frente. Então, assim, o tema se adaptou à mecânica, mas depois o tema levou à mecânica. Então, assim, do mesmo jeito que é um processo de você criar o jogo, é um processo de você se identificar com aquilo que você está falando, enxergar outras pessoas que também começam a se identificar com aquilo que você está falando, e isso potencializa, vira uma bola de neve, né? Você começa a apresentar uma visão que você passou a se reconhecer naquilo, né, naquela história. Você começa a levar aquilo, as pessoas veem a autenticidade daquilo e a relevância daquilo, e elas começam também a se identificar, e você percebe, cara, é um pouco daquela questão de falar, como é que ninguém nunca pensou naquilo antes, né? Assim, como é que a gente não estava falando disso antes? Por que a gente não estava mostrando isso antes? E é um caminho sem volta, assim. Você começa a dar voz às pessoas e é um processo de cada vez falar mais alto. Assim. E é uma coisa boa. É uma coisa boa. Assim. Você fala cada vez mais alto e mais gente te ouve e começa a falar também e mais gente ouve. E eu acho que é um pouco também que as pessoas olham e falam, caraca, como é que nenhuma pessoa fazer algo assim? Eu mostro o quilombolas para professores de história que não tem tanto conhecimento, né, de jogo, e eu falo, não, aí no jogo cada um de nós é um grupo de quilombolas, aí acontece isso, a gente está disputando para ser o líder do quilombo, e aí a gente ajuda os fugitivos que estão saindo da senzala, a gente leva eles para a Palmares, mas tem os capatazes, a gente combate os capatazes, e aí você vê o professor de história assim, fala, caraca, essa questão de como é que ninguém nunca pensou nisso antes. E aí, nessa última vez que eu mostrei, a menina perguntou assim, mas que horas que eu sou quilombola, que horas eu sou capataz? Eu falo, não, ninguém é o capataz. No jogo, todo mundo é quilombola. Todo mundo é quilombola. O capataz, o jogo que comanda e atrapalha todo mundo, e todo mundo é um jogo competitivo, né? Todo mundo tenta ser o melhor no combate aqui. Mas tem também essa questão muito importante da perspectiva que você quer colocar o jogador, né? Porque poderia ser feito um jogo sobre quilombo e que o jogador seria o capataz. Do ponto de vista do game design seria super viável, daria para fazer, mas aí entra aquilo que você falou, né, da questão da empatia. Cabe, mesmo uma pessoa que não fosse negra, colocar o jogador na perspectiva do capataz, ele não incomodaria, como é que tanto uma pessoa branca quanto uma pessoa negra, como é que se sentiria se tivesse que comandar um capataz? Tem até um outro ponto interessante no processo do quilombolas, que são três tipos de personagens, né? Os jogadores comandam os quilombolas, tem os capatazes, como eu falei, que são comandados pelo jogo e estão ali para trabalhar, e tem os escravizados, que também se movimentam de uma maneira automatizada, né? Os jogadores não são os escravizados, mas eles vão ao ponto dos escravizados e levam eles para Palmares, para que esses escravizados também se tornem quilombolas. E tem uma questão interessante de nomenclatura, porque basicamente quando eles estão nos engenhos, eu chamo eles de escravizados, quando eles fogem, eu chamo eles de fugitivos. Aí é um pouco complicado, porque eu falo, ele é um escravizado, ele é um fugitivo, não sei o quê. E quando eu tentei chamar simplesmente de escravizado, eu percebi que os jogadores não chamavam de qualquer outra coisa. Então, por exemplo, aí você pega o escravizado e leva, aí o escravizado não sei o quê. Aí a pessoa fala, porque é um tema forte, é uma questão forte, as pessoas não gostam de falar. Eu vou ali pegar o escravizado e vou levar. Não, as pessoas falam, os mais variados nomes, assim, o
carinha, pegou o que estava comigo, tem essa questão. Vira um tabu, né? Exatamente. As pessoas não gostam de enaltecer esse lado Elas da própria elas história. percebem, Isso, elas as percebem. pessoas que eu digo brancas, né, no caso. Todas. As pessoas não conseguiam falar assim, vou ali pegar o escravizado e levar para Palmares. Mas quando eu chamo de fugitivo, aí as pessoas Aceitam. vamos lá pegar os fugitivos, porque suaviza um pouco essa questão. Até uma vez uma menina que jogou, também aqui no design, a Bianca, que é uma menina, ela falou assim, cara, o teu jogo é interessante porque você trata um tema que é super pesado, mas as pessoas não sentem. E um pouco disso eu percebi no processo que também está na nomenclatura. Se eu fico falando toda hora, o Capataz recapturou o escravizado, e não sei o que, o escravizado, não sei o que, pesa. Agora você fala, recapturou o fugitivo, fugiu mais um, e não sei o que. Então faz parte do discurso do jogo também saber como falar realmente, né, as palavras, já que é um tema que pode ser um pouco pesado, mas que a intenção sempre foi fazer um jogo que seria não seria educativo, seria estratégico e que ensinaria pela estratégia e que daria a reflexão pela estratégia. Então, beleza? A mesma pergunta, e acrescentando que você é designer, né? Você se formou como designer, eu também. E o design, ele é um campo totalmente eurocêntrico. Inclusive, o design, enquanto atividade, enquanto construção industrial para a sociedade, ele é completamente eurocêntrico, ele é completamente branco, certo? E como é que é, de fato, o que ser negra e mulher, que tem esse outro contexto, dentro do campo do design, agrega e te diferencia no ofício? Hoje o que a gente tenta é trazer um pouco mais de pessoas que estão fora para dentro. Só que bem complicado. Até hoje eu fico me perguntando, né? Nossa, como eu consegui? Porque é bem difícil me contar assim, muito bonito, mas. E o que eu percebo é que é óbvio que elas não querem estar aqui. A gente é muito mal representado. E a gente é mal representado. Infelizmente, é um lugar que, de certa forma, a gente foi meio que excluído, sabe? Pode falar um pouquinho mais alto? Deixa eu ver se o... Peraí. O microfone estava meio zoado. Então, é um lugar assim que eu sempre me senti muito excluída. E, de fato, nós somos muito excluídos. Eu lembro que no colégio eu sempre tentava jogar RPG, sempre tive muito interesse. E nunca consegui, eu não consegui jogar o primeiro RPG com construção. Aí se apaixonou pelo RPG e pelo Sanders. E eu lembro que meu curso também foi bem complicado. Toda vez que eu falava para alguém que eu dava para ele, eu ia ensinar. Toda vez que eu falava para alguém que eu dava fazendo, as pessoas me olhavam assim, nossa, sério, faz isso tudo? É o que eu gosto e é o que eu quero fazer. E é um lugar muito complicado realmente, né? Porque se a gente vai olhar as apresentações que a gente tem, nossa, a mulher negra é sempre o objeto ali para os prazeres, os olhares do homem, ou é alguma coisa meio mística, sabe? Meio Exótica. isso, exótica, exatamente. Enfim, a gente está na luta aí para tentar mudar essas coisas. E eu acho que pelo fato de eu ser negra e estar aqui é justamente isso, né? Tentar
mostrar aqui, a gente não faz isso, sabe? Meu Deus, eu tinha uma pessoa. E aí, o Sanderson, que é programador também, você faz um monte de coisa, né? Você desenvolve jogos de tabuleiro, programa, dá curso. E aí, também recentemente eu estava lendo a notícia de que a linguagem de programação é racista. Porque quando você tem um ecossistema de programadores majoritariamente brancos, héteros, né, isso de um jeito ou de outro impacta na maneira como a linguagem e a própria programação ela reconhece os algoritmos, elas às vezes não, os algoritmos são racistas de fato. Um exemplo, tem alguns algoritmos para programas de reconhecimento de pessoas faciais que, por uma questão de código, de codificação, ela não identifica a cor negra, ela dificulta o entendimento de que aquilo é um ser humano. E eu acho que isso acaba reforçando essa questão que a Andressa trouxe, da desumanização e a objetificação que o povo negro sempre sofreu, né, desde a questão da escravidão e tal. E aí, novamente, a pergunta, como ser negro num espaço majoritariamente branco impacta na tua maneira de se relacionar com o ofício? Bom, é curioso você ter falado isso, porque acho que mês passado a gente está desenvolvendo um módulo de reconhecimento facial lá para a empresa, que é um software clínico. Então, a gente estava fazendo um módulo que o paciente chegava, olhava para a câmera e aí já vinha todos os dados dele, beleza? Só que tem um rapaz lá na empresa que ele é negro, assim, muito, muito negro. E o software que a gente utilizava só não funcionava com ele. Era muito bizarro. E aí, a gente começou a abrir o código, começar a tentar entender por que acontecia isso. E era justamente um código a gente usava do Azure da Microsoft. E aí depois de um tempo a gente mandou um e-mail para lá e tal, e aí eles meio que, não sei porquê, semana passada a gente fez um novo teste e funcionou. E aí foi muito pertinente isso que eu acabei lembrando, foi bem legal. E aí, agora, a questão do ser negro nesse ambiente, ela é bem estranha, porque no começo eu não percebia. Eu simplesmente frequentava e normalmente. Então, isso nunca me veio na mente. Só quando eu comecei a realmente prestar atenção, e aí a gente fez participei de um vídeo sobre a consciência negra no ano passado, é que eu comecei a ter assim, consciência do que eu sou e do que eu representava ali dentro daquela comunidade do board game. Até a Aline, que é do turno extra, tal, que ela faz esses vídeos, ela está falando que eu fui o primeiro autor negro que ela conheceu. E aí, nesse próprio vídeo, até o Walter fala que quando ele me viu, ele se sentiu até um pouco melhor, porque tinha alguém negro ali, alguém que vinha mais ou menos de onde ele vinha, então para ele foi mais reconfortante. E aí, a partir daí, eu comecei meio que a mudar um pouco a minha própria visão, porque antes eu queria fazer jogo porque eu queria fazer jogo, porque eu queria fazer um jogo, eu queria ver as pessoas se divertindo, e hoje ela meio que mudou, mas meio que mudou sendo adicionada. Hoje eu quero fazer jogo, eu quero que as pessoas se divirtam, mas eu quero também que as pessoas se sintam representadas, que elas possam jogar e ver elas ali dentro daquele jogo e entender que aquele é um espaço para todo mundo. E o mais bacana é que não só com a questão da representatividade negra, mas com a questão da cultura mesmo, cultura brasileira em geral. E também vem essa questão que o Walter colocou, às vezes, do medo da gente, do tabu de falar alguma coisa, que é justamente a própria discussão do que é ser negro
em alguns ambientes. Isso você não fala, simplesmente não fala. Você às vezes está num lugar e você tem, sei lá, 2 negros jogando, só que simplesmente você não toca nesse assunto, por mais que você perceba. Então talvez a gente precise muito mais desse tipo de discussão para que essas coisas passem a existir e que o ambiente ele reflita a nossa sociedade, já que 50% de nós, da sociedade é negra. Eu vou abrir para pergunta agora para a galera. Já tem uma pergunta ali, né, a gente tinha levantado a mão. Depois eu vou para aí. Pode ir. Andressa, esse meio, assim, jogos e tal, bem machista, sempre tem uma frasinha, uma coisinha que acaba acertando, você vai contar no lugar do namorado, coisa do tipo. O senhor ouviu Jogar com a minha namorada. já ouviu alguma coisa, assim, racista, que possa compartilhar? Racista quê? Racista, porque assim, machista, isso é mais óbvio. Hoje em dia, as pessoas são muito racistas, elas falam na cara, coisas, mesmo que peladas, nesse meio, assim, é uma trajetória do designer, isso já passou, tem muita história, Eu estou tentando lembrar assim, uma coisa que já me perguntaram isso e me veio. Foi, na verdade, um momento muito triste. Não lembro muito bem qual era o jogo, mas o jogo era de você meio que adivinhar o papel de cada um. E. Mas meio que tinha um assassino, alguma coisa assim. E aí uma pessoa, e eu era assassina, e aí tinha outro negro na mesa. E todo mundo estava apontando para aquele negro, sabe? E no final das contas era eu. Aí ele falou, poxa, ninguém apontou para ela, porque ela era um pouquinho mais branca, enfim, estou tentando lembrar o nome também. Sou fã de todo mundo aí. Vamos lá? Olá, tudo bom? Meu nome é Rafael. Eu gostaria de fazer uma pergunta até por experiência própria, né? Eu tenho um professor, Maurício Wilson, ele é lá da UFRJ, ele é moçambicano. Ele fala uma coisa muito interessante, que assim que um líder africano, ele é revolucionário, ele quer mudar o país, ele entra no poder, as instituições internacionais fazem questão de tirar ele do poder. Eu vejo o que vocês estão fazendo algo revolucionário, por isso que eu queria fazer isso. Isso é revolucionário. E eu queria, paralelamente a isso, falar que dentro da academia de história existe uma hegemonia branca que fala de África. Eu vejo isso, experiência própria. Essa hegemonia, até porque eu falo de África, minha orientadora fala de África, ela é branca. Então eu vejo isso, autores como Kabengele Munanga, autores como Abdiel Nascimento, autores que transmitiram conhecimento através histórico para entender a África, eles são esquecidos pelos novos textos que são produzidos juntos, né, por exemplo, não desconsiderando a promoção que outros autores brancos fazem, né, para a história da África, mas autores como Alberto do Costa Nascimento, eles são mais lembrados. Então eu vejo isso que dentro da academia de história ela tem um pouco desse eurocentrismo ainda.
Henry carrega esse discurso no E o que eu quero dizer com isso é que eu quero saber até que ponto vocês conseguiram conquistar pelo menos um protagonismo de alguma relevância dentro da produção de jogos e como isso está sendo transmitido, né, para criar uma representação como é transmitido, como vocês transmitem e como está sendo aceito essa parte do protagonismo. Então, isso que você falou é bem legal, mas para a gente, assim, é um terreno que a gente ainda está. Estou falando mal, por favor? É um terreno que a gente ainda está, assim, começando a pisar. No caso, eu como autor, eu tenho dois jogos no mercado, o Amulet e o Bushido. O Bushido está em financiamento. No caso, o Bushido é um jogo de cultura oriental. E como ele saiu agora no mês da consciência negra, eu fiz questão de falar com a editora para colocar nele o Yasuko, que ele foi o primeiro e único samurai negro que existiu. Eles tiveram assim meio que quase uma resistênciazinha, mas os meus argumentos foram muito bons. Então consegui fazer com que eles colocassem esse personagem dentro do jogo. E como o jogo ele é meio que abstrato, que você joga com os samurais e eles são pintados a óleo, a ilustração pintada a óleo, então tudo é negro. E aí o Yasuko ele é o único personagem que realmente tem a ilustração. E aí devagarinho, eu estou sempre tentando colocar alguma coisa dentro do que eu faço. E a ideia é eu combinar mais pra frente com algo bem mais impactante, mais relevante. Assim. E a partir daí eu comecei assim meio que criar uma história, porque eu meio que consegui ganhar alguns concursos, então o pessoal começou a me conhecer mais, só que eu não sei se, assim, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver o quão, assim, bom eu sou, qual é esse jeito que tem dentro desse meio, para poder dizer para você se tem sucesso ou não. Eu sei que eu estou caminhando. E eu espero conseguir alguma coisa mais para frente. Uma coisa que foi bem interessante, que aconteceu, que provavelmente não vai acontecer de novo, foi que eu tinha um jogo que ele era um jogo que se tratava de uma cultura africana, em que os jogadores eles eram pais santos e eles faziam trabalhos para as pessoas. As pessoas vinham, pediam trabalhos, eles faziam trabalhos e tal. E você tinha várias coisas que representavam. Só que, como eu estava numa fase em que eu queria colocar o jogo no mercado, eu não tinha muito essa visão, eu mudei o tema do jogo. Ele se tornou como os Goblins salvaram o Natal. E aí eu modifiquei para um jogo em que a gente pegava os pedidos das crianças, fazia os presentes e entregava para os continentes no mundo. Então, tipo, isso depois eu parei para pensar, cara, por que eu fiz isso? Porque as editoras em si, elas não aceitam muito bem essas coisas. Só que, na verdade, cabe a nós promover essa mudança. Aqui? Eu queria entender melhor sobre o Snowball, é um jogo meu, autoral. Eu comecei a desenvolver ele no final da faculdade, mas deixei ele engavetado e a partir do ano passado é que eu comecei a levar ele em eventos, estudar mais sobre o design e desenvolver ele realmente de uma forma um pouco mais profissional. E aí, por exemplo, nesse mês da consciência negra,
eu pensei, pô, o jogo ele se destaca justamente pelo protagonismo dele. Então, nesse mês eu fiz um torneio do quilombolas lá na GOG, né? Na GOG. E assim, do ponto de vista de game design, ele já está pronto. Estou estudando formas de produzir e lançar ele de forma independente no primeiro semestre do ano que vem. Vamos ali, depois eu vou aqui, depois você. Eu imagino que devo ter conversado, respondendo o colega aqui, questão da representatividade negra, né? Quantidade de designers negros que publicam hoje no Brasil. Na verdade, vamos parar para pensar no mundo. É bastante complicado, a gente tem que mudar esse quadro de uma forma absurda. Poxa, Luciano, você é um cara branco falando isso? Eu quero jogos de temáticas étnicas, eu quero jogos de mecânicas que sejam aquelas diferentes das minhas, porque eu sou colecionador, então eu quero jogos negros, por favor. Mas o que eu quero falar é o seguinte, juntamente dentro dessa perspectiva étnica de produção, eu imagino que deve existir a mecânica e o tema. Não apenas o que a professora Eliane estava falando aqui, que são jogos europeus com uma roupagem negra exótica, sabe? Jogos negros, sabe? Produzidos dentro de uma cosmovisão negra, produzidos dentro de uma perspectiva de relações socioculturais negras. Eu queria saber se, dentro do trabalho que vocês fazem, se isso já foi ou se isso está se tornando um movimento para se produzir o jogo negro, né? Já uma pergunta parecida com isso, mas ele falou muito melhor. Então, acho que isso é uma coisa que a gente está construindo, mesmo porque isso, particularmente para mim, isso é algo que é muito novo. Estou adentrando, estou olhando meio que para trás, olhando para as raízes, para poder dar os passos à frente. E aí, uma das coisas que a gente fez justamente para poder seguir nessa linha é justamente a questão de utilizar a Mancala. Justamente por isso que a Mancala é um dos requisitos daquele desafio. É para que as pessoas que vão fazer o jogo, que vão pensar em fazer o jogo, façam pelo menos uma mínima pesquisa ali e entendam o que é a Mancala, por que ela é importante e o porquê que ela está associada ao jogo do desafio da consciência negra. O desafio ainda está rolando, inclusive. O desafio está rolando. Vocês têm aí, quem quiser ainda produzir o jogo, tem até semana que vem, sábado que vem, agora no próximo Edismo, que é lá na SCDD, no centro, vai ser um momento de exposição das produções do desafio que usa a Mancala ali como regra principal ou secundária, e tem a questão do protagonismo negro na design. Legal? Pode ser só um conceito também. Pode ser só um conceito. Precisa ser um propósito. Pode ser só um conceito, mas a gente vai ter mesas que aí você vai poder tanto sentar lá e conversar sobre o que você está fazendo, quanto também jogar o que você fez com as pessoas que vão estar lá também. Eu preciso o seguinte, você sabe dizer quais jogos que está no jogo dessa televisão, assim, eu sou lembrar de dois. Só que um está de uma forma bem velada, porque eles suprimiram a questão da explosão, que é o Porto Rico, que em vez de ser escravos, são colonos que vão para o novo mundo. Colonos E tem o Endeavor, Age of Sail, que a escravidão está retratada ali, você faz o uso de escravos, e se você consegue fazer a abolição da escravatura no jogo, quem usou escravo é penalizado. Mas se não ocorrer a abolição da escravatura, está de boa. Né? Eu acho que são duas coisas que eu lembro. Também foi um outro jogo que se trata, próximo, Endeavor, Age of Sail. O Freedom eu nunca joguei, mas é um jogo cooperativo que se passa é o tema da escravidão nos Estados Unidos. E, se eu não me engano, você tem que gerenciar ali para conseguir fazer com que as pessoas negras fujam por Tunis e consigam chegar no Canadá. Eu sei que a maneira como ele se dá é dessa forma, mas nunca joguei, não sei, e é cooperativo. Tem o da Lúdicos também, né? Que são
Olha, o Pissama Eu não sei. é um pouco pertinente justamente porque a gente está nesse debate. Até no curso que eu estava fazendo com o Arnaldo, o rapaz que, assim, no curso do Arnaldo, que era de jogos e educação, a gente pegava um jogo, levava para casa para a gente estudar, analisar e pensar como utilizar ele na educação, debater sobre o jogo. E aí o rapaz que eu também nunca joguei. É um jogo brasileiro, de um autor brasileiro branco que fala sobre capoeiristas, né, no Rio de Janeiro. E aí o rapaz que levou o jogo devolveu na semana seguinte e falou, olha, não dá. Porque assim, o jogo ele é inspirado num livro. O livro também não conheço no livro. Mas o jogo tem 8 personagens principais. Todos brancos. Não, tem 2 negros. Tem 2 negros, que é o Kisama e a mãe dele. Aí o jogo ele é baseado no livro. Piora muito, espera. Ele é baseado no livro e que ele mistura ficção com realidade. Então ele tem personagens reais e personagens fictícios. Então tem, por exemplo, a Princesa Isabel, tem o Pedro II, não lembro. Aí são 8 personagens principais. 2 são negros. Teoricamente eles são os principais entre os principais. Mas eles são fictícios. Então você tem personagens reais, personagens fictícios. De 8, 2 são negros e não tem nenhum real. Só tem os fictícios. E a perspectiva que eles colocam ali é uma perspectiva branca falando sobre um tema negro. Não só isso, né? Você tem um branco que fica lá na posição de administrar o trabalho e ele pega os negros, não só ele liberta para ele usar como trabalhador, como é o uso desses negros como trabalhadores que vai te dar as pontuações para você conquistar os brancos, que são os importantes lá em cima, que dão os favores. E aí, essa semana eu estava conversando com um casal de amigos, aí eles falaram, pô, que sabe e tal, a gente estava por aí, sabe comprar? Eu falei, ó, Pensa bem. Falam bem do jogo, mas só não tem protagonismo negro. Aí depois ela mandou, É importante entender essa crítica, né, Walter, que é o livro, tá? Ou seja, você tem um jogo que está trabalhando dentro do cenário do livro e ele está respondendo a proposta que ele se propôs a ser lá. Agora, se a gente olhar com um olhar crítico, é complicado o cenário. Só para a gente não estar aqui falando mal porque ele não tem crítica nenhuma no jogo. Pelo contrário, ele reforça muito o senso comum negativo. É um elemento dele. Mas ele se propõe a trabalhar com um texto e ele cumpre essa proposta. O jogo até que é divertido. Assim, eu gosto do jogo, mas acho que essa crítica é totalmente válida, entendeu? E aí depois, só complementando, aí depois essa menina que eu falei, ela mandou mensagem, assim, me mandou um link e falou assim, pô, agora eu entendi porque tem que ter protagonismo negro. Aí tinha uma entrevista e tal, o pessoal falando sobre jogos, aí entrevistava o autor. E aí o autor falava sobre game design, sobre o mercado e tal, e mostrava o grupo dele, assim. Então, assim, o autor é branco, todo o grupo dele, de playtest e tal, todo mundo é branco. Aí ela falou, não tinha ninguém pra chegar pra ele falar, olha só, negritude, né? Então... Existe uma outra, eu vou fazer só um parêntese muito rápido, assim, eu sou designer por formação, game design, então uma coisa que vem sendo discutida há muito tempo, eu levanto muito essa bandeira, é a falta de senso crítico no design. Acho que falta senso crítico em diversas instâncias da sociedade, mas no design principalmente. A gente glamoriza diversas instâncias de design thinking na educação, a própria gamificação que é design, que a gente falou mais cedo. Enfim, fala-se muito de design e fala-se muito de método e tal, mas eu acho que falta isso, falta esse senso crítico, que acho que está muito aliado com o que eu estava falando contigo, dessa visão de só ter branco, trazendo uma perspectiva branca com design para brancos. E aí você tem que ter, de fato, uma integração, tem que trazer uma galera, tem que ter negro design, mulher designer, tem que ter gays design, que é óbvio, porra, acho que em 2019 a gente ainda ter que tocar nessa tecla é chato pra cacete, mas ainda é necessário, o que é bizarro.
E a gente tem que ter senso crítico nas coisas que a gente faz, né? Acho que falta isso. Tem a pergunta mais? Ele, era ele. Mercado em si, trabalho numa rede de franquias e a gente tem 350 franquias de operação e a gente trabalha com jogos modernos, né, uma perspectiva de trabalho em torno de 20 minutos. Na verdade é mais uma pergunta de desafio para vocês. E o de Sama foi um dos jogos que a gente foi procurar e a gente botou na rede por causa da representatividade. Então, representando o mercado, eu vou falar para vocês, a gente está olhando para isso. Eu quero ver, eu quero conhecer o jogo dele. Está em financiamento coletivo? Como é que está? Previsão no primeiro semestre do ano que vem. Qual que é a editora? Eu mesmo. Editora Mídia Então, Criativa. Aí de novo eu queria falar com o mercado. A gente procurar uma editora que a gente já tem parcerias já consolidadas e a primeira, a gente já tem métodos para onde a gente vai. Então, por exemplo, o Kisama veio fácil a uma parceria com a Lumens. Né? Daí você pega a minha rede, né, tem 350 franquias, você pega um jogo, você joga para quantos jogadores? Dois assim. Eu consigo colocar, eu preciso de 2 para colocar em cada unidade e é por compra compulsória. Então, se a gente colocar ele lá, a gente já dá um grupo para conseguir lançar no mercado. Por uma editora independente, não fica muito nosso editor. Principalmente por causa da nova parceria. Agora eu não estou falando até onde eu consigo atuar. Né? Eu quero trazer, eu quero ter na minha rede, colocamos que são já saiu também, porque principalmente isso que vocês já colocaram, mas eu tiraria, por exemplo, no Split, é bem fácil assim, falar bem contato de muitas pessoas, não só falando para o mercado, eu não deixar muito mas principalmente para eu não conseguir ter na mão isso. No caso, você falou que não é interessante você pegar de editores independentes. Eu não consigo. Pega assim, gente, já tentei trazer, é uma questão da rede. Porque assim, já tem as parcerias consolidadas, elas fazem uma base sólida para a negociação, é mais fácil, o nível de quantidade, o preço é diferente, principalmente. Acho que você está falando de custo, né? Tá. Porque aí não tem jeito. Falando em termos de mercado, não dá. A gente troca o contato depois, eu posso... Nessa questão, por exemplo, enquanto eu estava fazendo o Quilombolas e levando ele em eventos, eu também fui entrando em contato com a editora. E o interessante de todo esse processo é que as pessoas, quando jogavam e jogam, falavam assim: pô, você está no mercado? Quando é que eu compro? Eu falo: não, o problema foi de tudo. Várias vezes, assim, possivelmente, né, nessa questão da representatividade, o pessoal quando joga, gosta. Então, assim, havia e há uma demanda do público, realmente. Mas, do outro lado, eu nunca tive um posicionamento assim, não, vamos lá, a gente vai abraçar e a gente vai fazer. Inclusive, com a Lutas eu já falei, e a última resposta que eu tive foi: precisa amadurecer um pouco mais. Então, assim, o fato de hoje eu decidir fazer por conta própria é justamente por esse processo de ter a demanda do público e de não ter uma resposta afirmativa do outro lado. Esse argumento pode ser precisa amadurecer um pouco mais, pode ser essa conta de 700 jogos. Tem uma demanda de 700 jogos aqui. Ele vai amadurecer na hora. Vou falar em relação à demanda e tal, de repente, talvez, não sei, mas a questão de encomendar, preciso de um jogo das mídias e tal. Os discursos estão aí. A gente participa do EDIG. O EDIG, ele é um coletivo que tem vários estudos, tem várias iniciativas ali. Tem como o Voo do Saci, tem a Luta do Magistério. A gente tem vários profissionais que podem fazer isso. Aí vocês têm parceria com a Lutas, é mais fácil ainda. Ver o estúdio,
contrato com o jogo, vocês vão ter todo acesso a todo o processo criativo do jogo, vão entender como é que o jogo funciona, se a gente acha ou não para a sua demanda, e aí o que vocês fazem? Produz com alunos. Isso. Entendeu? De repente, esse caminho fica muito mais viável, até financeiramente, do que comprar milhares de Hoje, lojas. a gente já tentou isso também, mas hoje deu bem um projeto assim, que foi pra frente. A gente já tentou isso também. Isso é um caminho. Você está falando, é muito usado lá fora. Mesmo porque esse tipo de jogo, antigamente, era mais difícil, porque você não tinha quase ninguém fazendo. Hoje, a gente tem muito mais pessoas fazendo. Então, por exemplo, eu quero um jogo que ele seja um jogo para 6 pessoas, que ele atenda, sei lá, de 6 a 10 anos. Então você vai poder desenhar o que você quer e passar isso. E aí você vai ter um produto que você quer. Você não vai precisar ir lá e falar, qual jogo que vocês têm? Esse aqui eu acho que funciona. Aí pega. Entendeu? É muito mais fácil você fazer isso do que. Só para a próxima pergunta, depois a gente troca a ideia. Claro. Também vou puxar um pouco da educação, que é mais a minha área. Na verdade, não só a educação, mas também a parte de jogos eletrônicos. Tem uma área, então, tem programador aí, e uma coisa que me incomoda muito nos jogos eletrônicos é aquela bolha daquela galera. Quem já jogou online, provavelmente já teve que desligar o fone para não ver besteira. Em escola, furar essa bolha é relativamente simples, né? Não basta. Você tem que ser ativamente antirracista, você tem que, a todo momento, entrar em confronto mesmo, e aí os alunos vão saber quando. Como é que eu consigo furar essa bolha no online? Porque no face a face, normalmente um confronto intimida. Mas no online é complicado fazer essa. E muitos dos alunos que estão lá estão fazendo isso no online. Então, essa é uma questão. Eu tenho alguns jogos online que eu participo, principalmente um jogo de simulador de Segunda Guerra, que tem uma galera que pira na batatinha pegando a Alemanha na Segunda Guerra. Pira bonito. E aí, normalmente eu já tentei o confronto, mas eu tô gancho. E aí, como a gente pode tentar fazer isso, essa ação, no online? Só um adendo. Eles usam a justificativa de imersão para fazer confrontos raciais. Então, eles fazem júris raciais falando, isso aqui é imersivo, eu jogo jogo de Segunda Guerra também. Então, eles usam essa justificativa de imersivo. A gente é nazista, a gente faz isso mesmo. Então, para eles, sabe, eles vestem isso, para eles, aquilo que eles sentem, para eles falarem mesmo, entendeu? Então, uma observação, foi reportado que saiu agora uma nota da Blizzard sobre injúria racial, dá para ver no site da Blizzard, tanto no jogo do StarCraft quanto no jogo do Overwatch. Foram 50 mil casos de racismo contando com os dois jogos. Isso só no mês de setembro a novembro. Foram 50 mil casos. Aonde teve mais incidência de casos foi nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vê. E o segundo lugar ficou o Brasil. Então, assim, a gente vê que são os dois polos, assim, que a gente habitualmente, a gente tem notícias de que o racismo ele é explícito, mas ele é velado pelos próprios racistas. Então, assim, é só uma observação. Permite aí um comentário. Tem canais de denúncia. E aí, cara, não tem jeito. Você tem que denunciar. Saca? Te incomodou?
É o mesmo princípio do grupinho de WhatsApp de família, que você tem um tio babaca que fala merda. Você começa a falar assim, pô, tu falou merda. Entendeu? É o mesmo esquema. Você vai ser o cara chato? Vai. Mas alguém tem que ser esse cara chato para entender que, cara, não dá mais para a gente tolerar certas coisas. E essas empresas, no fim das contas, elas querem lucro, saca? Então, hoje em dia, tu tem que usar os mecanismos que você tem a teu favor. A Riot está enfrentando agora uma greve, nunca antes vista na indústria do videogame, porque é um puta ambiente misógino, tóxico, que os caras do alto escalão assediam a mulher. E aí, o que rolou? A galera começou a falar, cara, a gente não vai tolerar mais isso. E aí, é greve, o xingar muito no Twitter, às vezes, funciona quando ele tem pessoas expressivas xingando muito. Então, cara, se articular, usa os canais de denúncia que a Riot, a Blizzard, toda essa galera tem, e, cara, vai influenciador, saca? Chega nos caras que tem um lugar de fala, um espaço de visibilidade maior, bota esse cara, faz amizade com esse cara, com caras ou com pessoas que tem uma rede de policiar essa parada, porque é a gente que vai ter que ser meio que por nós mesmos. Se a gente quer uma sociedade melhor, é a gente fazendo com que isso aconteça, porque o status quo vai sempre querer manter o status quo, saca? E se a gente começar a falar, ó, não vai fazer nada, não, então a gente vai parar de jogar. Acabou. Pega no bolso desses caras, é a melhor maneira. Eu vou só fazer uma movimentação, que a professora, que ela vai precisar sair, isso. E aí ela vai fazer a questão dela, desculpa aí quem... por favor. Tem a ver com a questão tem a ver com essa questão você tem previsão institucional isso é uma questão importante também. Porque é um pouco da discussão que a gente tem, assim, que os jogos hoje eles são elitizados, são muito elitizados. E muitos não precisavam ser o preço que são. E aí eu me pergunto a quem interessa os jogos serem educados. Então, assim, trazendo o processo para mim, eu tenho me movimentado nesse sentido. E produzindo por conta própria, trazer o jogo no preço abaixo do mercado, com certeza. Então, assim, eu gostaria de... E assim, o meu jogo é um jogo de tabuleiro grande, com muitas peças, os quilombolas preocupantes, então assim, tem peça a mais. É um jogo que, quando eu apresentei para uma editora, ela disse assim, uns R$300. E eu acredito que numa editora sairia por R$300 fácil. E aí nem eu compraria. Quantos pretos não jogassem o jogo? Nem eu compraria. Porque eu posso ser apaixonado pelo jogo que eu não dou R$300. Não está dentro do meu orçamento, não tem como. Então, assim, a minha previsão é de vir com o jogo abaixo de 200. Por que eu estou perguntando isso? Porque passa por essa questão da comunidade. Porque a comunidade é uma comunidade ainda branca, né? Ninguém vai comprar mesmo. Existe toda uma comunidade, todo um desejo aí fora de comprar, de jogar, de fazer parte dessa comunidade, mas o mercado não permite. Até uma coisa que eu falei quando eu estava falando lá na CUP, que é o seguinte, por exemplo, tem um jogo que é uma marca que é o Splendor. É um jogo de carta que tem umas fichinhas, mas é um jogo de carta. Ele não sai por menos de R$199. E o Uno custa 16. Por que tem tanta gente jogando o Uno e tão pouca gente conhecendo o Splendor? E isso também é uma coisa que a gente estava até conversando, que com essa nossa vontade de levar isso para outras pessoas, fazer com que o alcance seja maior, a gente parou e começou a olhar os jogos. Tem muitos jogos que eles são feitos para colecionadores, são feitos para quem tem dinheiro. Se você olhar a caixa, você vai ver uma caixa dura, com componentes caros, sabe, de qualidade absurda, porque as pessoas compram a qualidade porque querem que o produto fique bonitinho. Sendo que você está vendendo uma experiência. Então aquela experiência ela não precisa ter aquele custo.
Às vezes você poderia simplesmente vender por R$20, R$30, se você faz uma qualidade menor. Então você viabiliza aquilo para pessoas que querem ter um produto, mas que não podem. Eu tenho R$50 aqui, eu não vou comprar aquilo ali, eu vou comprar coisas para minha casa. Entendeu? E aí o cara, sei lá, compra um jogo por ano porque ele quer dar dele e é aquilo que ele pode fazer. Então, é isso também que a gente está tentando. A gente está tentando buscar formas alternativas de fazer os jogos e formas de baratear assim, o máximo para que a gente leve a experiência. Então, tipo, quanto mais barato, o cara comprou um jogo aqui, R$20. Aí ele foi, levou a mas ele continuou jogando. Todo mundo tem um Uno lá com a caixa ferrada, mas continua jogando. Ele ficou ruim, vai lá, R$20 de pouco, beleza. Então, em um outro momento, daqui a não sei quantos meses, ele vai ter de novo. Então, essa visão que as editoras têm, que o público que tem dinheiro tem dos jogos, é que a gente tem que quebrar. E talvez nem precise quebrar, é simplesmente fazer diferente. Fazer diferente e levar para quem precisa. E aí, essas pessoas vendo de repente que esse jogo é bom, elas vão comprar. Ok? Escolhe. Olha, a gente tem um problema aí, vou falar agora do ponto de vista da editora, né? É importante lembrar, gente, que o objetivo, ele vai definir, é o que você falou, pensar diferente, pensar em alternativa. Hoje, a gente vai fazer um jogo. Esse jogo, a gente vai pagar 25% de imposto para o pistolinha lá, o filho da mãe. Além disso, eu tenho que pagar entre 5% e 15% para o designer, depende de como vai ser o contrato que vai ser feito com ele. Além disso, a gente tem que botar no papel a perda de produção. Por exemplo, a nossa primeira edição do Quicks, vou falar aqui abertamente, a gente perdeu 200 caixas. Foi a nossa primeira leva de 200 jogos. Foi para o lixo, 30% do valor do jogo. A caixa é 30% do valor do jogo. Então, tirando o que eu vou mandar para o designer, o que eu vou pagar de imposto, né, para o miserável, o que vai ter de gastos com a produção, uma empresa que produz um jogo comercial capitalista, ela quer dinheiro em troca daquele produto. Se essa empresa tem ou não uma consciência em termos de representação social, de gênero, essas coisas, isso é uma conversa paralela. Por isso que eu estou falando da questão do objetivo. Então, depois que eu tirei todos esses custos, eu tenho que ver quanto é que a minha empresa vai lucrar, porque eu preciso também construir uma base de grana para poder fazer a nova edição desse jogo, a nova publicação desse jogo daqui a algum tempo. E aí a gente esbarra numa questão da produção do jogo em si. Por exemplo, eu conheço o jogo do Bispo, ele é um jogo caro. O Bispo apresentou o jogo pra gente lá. Né? Ele não só não é um jogo dentro da temática e do público que a GameMaker, que a TGM atende, como ele é um jogo que é inviável para a gente produzir agora. Mas com certeza é um jogo que vai encontrar seu nicho, vai encontrar seu espaço no mercado. Mas, por exemplo, um jogo com um tema negro, por exemplo, que fosse um card game como que a gente está produzindo agora para o Joshua, que vai estar aí amanhã, perdão, de cartas, eu tenho um custo baixo para produzir, a gente pode agregar o valor nele, o jogo vai sair, sei lá, R$45, o jogo de cartas, né, bem estruturado, bonito, com impressão em alta qualidade, laminado, num box laminado, R$45. Então... Aí é onde a gente chega, justamente você falou que a caixa é o quê? Quantos por cento? 30%. Você não precisa ter uma caixa absurdamente cara. Não precisa. Do jogo. Aí você já diminui o custo. Entendeu? Então é justamente essas escolhas que fazem o jogo ficar caro. Porque essas escolhas são feitas para vender o jogo para aquela galera lá que tem dinheiro. Não, por exemplo, as pessoas que não têm. É aí que eu quero chegar. Não é dizendo que a editora quer dinheiro e tal. Todo mundo precisa de dinheiro. Eu, como designer, eu quero meus 5%, quero meus 15%. Entendeu? Então, é você pensar realmente para quem você está vendendo aquilo. É por isso que eu estou falando. Você tem que ter um objetivo. Esse meu produto será um jogo popular com preço tal. Beleza, se você produzir ele assim é ótimo. Agora, se você vende uma ideia para a editora, é aquela velha história que a gente já conversou, você já sabe. O filho já não é mais teu. Aí é que tem um problema, que eu acho que tinha que ser uma discussão conceitual contratual.
Porque se eu pego um jogo simples de cartas e eu vou botar marcador de acrílico, vou colocar miniatura, já era. Aquele jogo que você imaginou por R$30 para você alcançar uma base mais ampla, ele já não vai alcançar essa base, entendeu? Então, quando você pensa no objetivo do teu trabalho, do teu jogo, ele já vai te dizer mais ou menos com quem você vai trabalhar, quanto vai custar a produção dele, que tipo de editor eu procuro. Por exemplo, hoje, se eu fosse produzir um jogo desse, eu procuraria a Paper Games. Ela é famosa por ter uma linha de jogos mais baratos, com uma produção mais barata, que chega no mercado de forma rápida. Só que ela é famosa também por não trabalhar com design nacional. Enfim, é uma sugestão. Tem também a questão de jogos, por exemplo, lá na Game Maker, quando surgiu o jogo do Joshua, né, o Símbolo Rei, a gente ficou assim, porque o jogo é um jogo completo, né, muito bom, uma experiência muito boa e com componentes, cara, muito baratos, sabe? Eu acho que essas coisas também, né, eu estou falando assim, o designer pensando no jogo antes da publicação, né, possibilitariam esse alcance que vocês estão falando aí. Mas aí é justamente isso. Além disso, como você falou, tem que ter uma editora que pense nisso. Porque eu poderia pegar esse jogo do Joshua aí, colocar na caixa de outro cara pra cacete dele. Que não é o nosso objetivo. Laminação, não sei o que, na caixa, você retornou e jogar o jogo lá pra R$100 mil. Perguntas? Tinha? Ela Foi embora. Acontece. Pô, tu vai fazer pergunta de novo? Deixa as pessoas falarem. Zagada. Alguém tem alguma outra pergunta acerca principalmente da temática, assim, só pra gente voltar pro cerne da discussão? Mas nós pegamos 3 jogos mais registrados no mercado, do Senet, Senar, eles são africanos. No momento, eu acho que perder essa essência, né, desses jogos tradicionais, o peso, né, vem da África, do sistema, que é a questão da vontade, isso se perdeu de hoje no mercado, e se você está falando que é a luta de vocês, para que se enquadrem novamente nessa questão. Cara, assim, eu começo respondendo com uma pergunta, assim, será que isso se perdeu? Eu acho que a questão da essência dela, do grão, que vai ser superior, assim. Mas então, não vê isso nas escolas, as pessoas nem sabem que esses 3 jogos são africanos, que são os 3 mais registrados, assim. Em que momento isso tem nesse sentido, né? Que houve essa inversão dos jogos e na realidade não existe a importância desses jogos que na verdade foram a essência do demais. Então, mas o meu ponto é justamente esse, assim, ele só se perdeu dependendo do nosso ponto de vista, entendeu? O nosso ponto de vista brasileiro é que, digamos assim, o nosso ponto de vista brasileiro ele é eurocêntrico. Esses jogos eles não se perderam. Até, por exemplo, apagados do nosso coletivo consciente enquanto brasileiro. Isso tem um nome, inclusive, que é epistemicídio, que é você extirpar uma área de conhecimento, uma cultura, através de movimentos desenhados. E aí, novamente, desculpa falar, isso é um tema que eu estudo bastante até para não falar merda, porque é muito fácil a gente falar merda, até porque a gente já fez merda. E o epistemicídio, ele aconteceu, ele é um projeto que acontece há muito tempo. Começou primeiro tirando os caras lá da cultura, escravizando, você retira a humanidade dos caras, certo? Você não só retira a humanidade, como você objetifica, é até pior. E junto, você ainda tem a questão do epistemicídio, que você nega a religião, você nega os costumes, você criminaliza
certas práticas culturais africanas no momento que ele bota o pé aqui no continente. Isso acontece, é um projeto. E aí por que não é? Por causa disso. E aí, hoje, a gente tem uma discussão muito maneira, e aí você falou, pô, não sei qual é o meu papel, pô, você inspirou o cara, saca? A gente está numa mesa aqui, pô, eu já te falei isso diversas vezes, eu te acho hoje um cara mais foda do design nacional, carioca principalmente, pelo menos. Eu te acho um moleque incrível, e acho que você ainda é mais incrível porque você representa mais do que talvez você me acontecer. E acho que a gente precisa disso, a gente precisa voltar aí principalmente, brancos precisam entender de cultura negra para não falar merda, e a galera, movimentos, povo negro, precisa resgatar. Eu não estou dizendo o que tem que fazer, tá? Não estou obrigando ninguém a nada, mas eu acho que precisa ter essa discussão, precisa ter, no primeiro momento, espaços, lugares seguros, né? Mesas como essa, para depois isso começar a propagar. E aí a gente inspirar a molecada. A gente tem que ter escolas de game design que resgatem essas epistemologias para trazer ali na essência do design. E aí precisa formar designers negros, precisa ter game jam para negro, precisa ter cultura negra sendo valorizado de um jeito ou de outro. E aí, o lance das editoras é uma visão talvez até extrema. Eu entendo que tem a questão capitalista, mas mesmo que dane-se. Tem que, às vezes, pô, é caro o jogo do maluco? É caro. Mas vamos produzir para a gente ser talvez o nosso papel para discutir, para trazer, para resgatar essas epistemologias. E não, eu não estou defendendo não, tá? Só para dizer, esse apagamento é proposital. Sim, é o que eu porque falei. O jogo está sendo produzido para quem consome. Sim. E quem consome não aceita outra etnia ocupando o espaço dele. Acabou. Eu entendo disso perfeitamente. Só estou falando que a editora, para existir, ela compra uma briga quando publica um jogo. Por exemplo, se o Walter publica, show! Ele está assumindo um risco, ele falou que já conhece o público, ele falou que esse público mostrou interesse, então ele está produzindo com o público que ele já sabe que vai consumir. E isso, para mim, é uma das formas mais poderosas de ele romper esse ciclo. Porque aí essa galera vai apresentar para uma outra galera. Essa galera vai falar, putz, eu joguei aquela experiência é boa. E aí essa galera vai mostrar para uma outra galera, e aí talvez a gente consiga fazer isso, entendeu? Mas a editora, ela está trabalhando com a realidade e ela não está lutando contra isso. Não, eu entendo isso, mas eu acho que a gente, sei lá, eu acredito muito que a gente... Tinha que fazer isso mesmo que você falou. Bate de frente, meu filho, é isso aí, vou publicar, vai ser assim. Vou publicar e dane-se, não vai dar lucro, não é o público. Dane-se, se eu posso, se eu pudesse, a gente estava falando disso mais cedo, a coisa não só do lugar de fala, mas dos privilégios. Como é que a gente aproveita os privilégios e etc. para abrir caminho para falar, cara, a luta não é minha, beleza, mas eu tenho todo esse privilégio aqui, vou abrir um caminho e falar, cara, eu estou atrás, eu usei os privilégios para abrir o espaço que muitas vezes a gente sabe que não vai acontecer e que é uma merda, e a gente precisa ser antirracista. A gente não fazer nada, a gente está fazendo parte do problema. A gente chegou num ponto de sociedade, na minha opinião, que a gente precisa fazer alguma coisa. Entendeu? Tudo que a gente puder. É divulgar o trabalho do bispo, é divulgar o trabalho da galera, trazer, tem professor, chega nos teus alunos negros, fala do Sanderson, fala do bispo, fala do Andresa, mostra, conecta. É tão fácil conectar, né, pessoas, e aí mostra essa coisa da representatividade que a gente não vai entender, mas que é tão importante. Né? Você queria falar aqui? Eu queria perguntar sobre esse lance. O Edith é um encontro de jogadores independentes que acontece no Rio de Janeiro. E aí a proposta dele é que a gente consiga reunir várias iniciativas, tanto designers independentes ou pessoas da indústria que querem trabalhar com jogos, e conversar sobre como está a indústria e como a gente pode melhorar do nosso ponto de vista. Isso. Isso, para todo mundo. E aí a gente tem várias discussões. E a gente tenta sempre trazer esse tipo de discussões. Entendeu? Além disso, a gente tem o ponto de vista de quem, do design e de quem está nessa cadeia. A gente não está com o ponto de vista da editora. Mesmo porque hoje o mercado ele é muito predatório.
para quem faz para o design. Como ele falou, 5%. Você tem 5%, lá fora, você tem 5% de uma produção de, sei lá, 150 mil. Hoje, no Brasil, você tem 5% de uma produção de 300. Entendeu? E tipo, sendo que você gasta seu tempo, você gasta dinheiro, você está fazendo teste, você está fazendo várias coisas com o jogo, e talvez você não precisasse fazer. Entendeu? É como se você. É como qualquer outra profissão. Você trabalha, você faz o jogo, você dá para a editora, qual seria a contrapartida? A editora te pagar por aquilo, ele que segue. Só que a gente ganha royalties. O royalties são 5%, se você tem 300 cópias de um jogo que vai vender a 100 reais, não paga nada daquilo. Então, a gente está no movimento para entender o mercado e entender o que a gente pode fazer para ganhar dinheiro e se profissionalizar. Se não for com jogos em editoras, participando de digitais, participando fazendo jogos para educação, cultura. Entendeu? Então, a gente está tentando ali se articular para entender aonde a gente pode ir e o que a gente pode fazer para que esse mercado seja bom para a gente e a gente consiga fazer com que esse mercado seja bom para quem está começando. A ideia é essa. A gente não tem foco em trazer a editora para a editora falar quais os problemas dela. A gente sabe quais são os nossos problemas. E a gente está com foco nisso. Fala aí. Eu queria direcionar essa para a Andresa, porque eu acho que eu me lembrei agora que tem uma perspectiva muito bacana. Tem uns jogos que eu gosto muito digitais, por exemplo, BioShock e King's Quest. São jogos que foram desenvolvidos, né, o lore dele, né, level design de muitas partes desses jogos, né, mas o lead design desses jogos é feito por mulheres, né. O BioShock, então, é super premiado, é maravilhoso, assim, e o elemento que eu gosto do BioShock no King's Quest é que tem uma espécie de toque, uma leveza, um sentido, eu acho, mais significativo, por exemplo, mesmo sendo um first person shooter, mais interessante do que a experiência que eu tenho com Doom, por exemplo, ou com Medal of Honor. E eu imagino que isso, de alguma maneira, transpareça também nas experiências de jogos de mesa. Eu queria saber de você, né, como mulher, dentro desse universo, se você também percebe esse deslocamento, não sei, dessa perspectiva em termos de gênero na produção do jogo. Ah, tá desligado, é só ligar aí. Sua direita. Isso. Sim. Sim, a gente sim. É uma área diferente, né? A gente pode trazer. Eu vou falar um pouco da minha experiência de fazer um jogo com uma mulher, que ela me chorou fazer aquele se destaca justamente por causa dessa leveza que ele tem, né? E uma experiência muito tanto diferente que ele traz. Uma visão também. É um jogo abstrato, mas ainda assim as pessoas que jogaram conversar com a gente sabe que ele tem justamente essa leveza que você está falando. Você percebe ela em outros jogos, assim, quando você está tendo essa experiência, você sabe que o jogo é... Será que você consegue fazer essa identificação? Porque eu fiquei surpreso nas duas oportunidades, porque a gente sabe que esse universo de produção de jogos, principalmente digitais, ele é majoritariamente masculino, né? E o único jogo shooter que me envolveu foi Mass Effect e o BioShock. E BioShock eu sou apaixonado. E aí eu fui estudar o jogo para saber por que eu ouvi todo esse jogo. E eu fui ver que a designer realmente é uma moça. E a King's Quest é um jogo que já é antigo da Sierra, tem várias edições. E essa designer, inclusive, ela era o espírito da Sierra na época. E também, assim,
E agora eu estou começando a prestar atenção nessa forma de fazer, né, de contar a história, por exemplo, e para tentar identificar isso aí. Por isso que eu fiquei com essa dúvida, né, se, poxa, isso é uma coisa minha como homem olhando para um jogo que é produzido por uma mulher, ou não, é um olhar que a mulher mesmo tem sobre esse universo lúdico que cerca ela, entendeu? O Dixit, se eu não me engano, ele é feito também por uma francesa, não é? Hã? A ilustração é da Isabelle, alguma coisa, né? De uma beleza aquele jogo, meu Deus. Meninos eu gosto de ler também. Qual? Abstratos. Abstratos? É de madeirinha que você vai montando? É. O nome é design que você faz. Mas é uma coisa. Hã? Wingspan também, né? Ilustradoras e designers. Gabriel adorou aquele jogo, falou que é maravilhoso. Mais perguntas? A gente estava conversando, existiu um movimento aqui em 2017? Não, foi em 2007, foi obrigatório na escola, tinha que ser visto da cultura negra. Eu lembro dos professores, né, e frustração. Isso, mas foi obrigatório mesmo a partir de 2007. Não tinha material. Eu estava falando para ele, todo mundo saiu procurando possibilidades na época. E aí, o que tem? As pessoas tinham a apostila de alguma coisa de curiosidade, tinha, mas isso aí não tinha muito óbvio que é. Vai tapar, para o pouco do candomblé. A gente não sabia, né? Então a gente começava a tentar buscar fora alguma coisa para usar. Até que foi episódios ampliando, mas no início foi uma ajuda para os professores de história que tinham falado da cultura negra. Não tinha material. Hoje tem mais coisa, mas no Brasil é obrigado, né? Ele faz uma lei e vai colocando até que você tem que fazer esse vira. E é o que eu estava falando, né? Essa é a verdade. A gente se vira aí. Se não é uma coisa, se não impacta em nada, por que eu vou estudar sobre uma coisa que não vai nem isso acontecer na verdade? Por isso que foi muito problemático a situação que eu estava falando para ele. A gente falou lá no início da manhã, uma coisa que acho que precisa ser pertinente. Falou inclusive sobre isso, desses espaços, ocupar, né? Chegar assim, não tem espaço, você vai lá e se mete no espaço. É isso, a gente já não tem esse universo de board game, é um universo europeu. Faz sentido lá, saca? A galera na Europa se junta no barzinho para jogar um board game. E a gente não, saca? É outra cultura de fato. E acho que o Brasil, a gente tem hoje um ecossistema que está começando desde 2009, tá? Se vocês se ligarem, board game principalmente, até antes disso, mas começou a falar mais em 2009. Então tem 10 anos, isso é nada. A gente consolidou, beleza? Consolidou. Agora, eu acho que a gente vai começar a ter alguns direcionamentos nesse sentido. E aí, porra, se não tem que ir lá e fazer. E aí tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Essa coisa étnica, pô, tem que trazer, tem que resgatar. A gente fala de Mancala, mas a gente sabe que eu vou falar por mim, eu sei que é um gênero de jogos, mas eu não sei quais são. Qual é a diferença? Como é que é a Mancala do Senegal e a Mancala do outro país? Tem diferença? A gente precisa começar a resgatar essa epistemologia lúdica, né? De entender como essas culturas, esses elementos culturais lúdicos de outros contextos existem, resgatar e fazer um redesign. Ao mesmo tempo, a gente também tem que construir uma identidade brasileira de game design. A gente não tem. A gente fala de Eurogame, a gente fala de Ameritrash, e o Brasil é o quê? Nada. É party game, é zoeira, é samba, futebol, entendeu? E é isso. Ah, é 7? Falaram agora? Eu ia falar. Para acabar 6. Ah, era para acabar às 6, a gente está aqui em 45 minutos de jogo.
Não, mas a gente já estava acabando. Não, você tá certo. Eu tô na parte chata. Não, então a gente está nesse movimento, tem muitas questões, né? Hoje a gente tem essas discussões, que bom que tem essas discussões. E a gente precisa cada vez mais abrir espaço, se não tem espaço, ocupa o espaço, grita mesmo, para em algum momento poder dialogar. Porque o diálogo ainda não é possível. E aí, se o diálogo não é possível, a gente vai lá e cria o espaço para ser possível. Eu quero comentar? Vamos lá, última pergunta. Do ponto de vista formativo, eu tenho pessoal, eu quero comentar sobre os chats. E não só sobre os chats como mas os chats do lado, do lado. E quando eu comecei a investigar sobre, eu vi que não tinha documentação fundamental, não ela falou sobre essa lei. Realmente isso ainda é escasso mesmo. Eu queria saber, tipo, se a quantidade de uma forma de se informar através dos jogos é uma boa ideia, porque, por exemplo, o que fala muito sobre a história na Europa, de uma maneira muito sutil e deliciosa de você aprender. Então, se você fazer isso sobre a isso é legal você falar, porque eu também senti isso. Eu comecei a pesquisar, porque agora eu estou desenvolvendo um jogo sobre turismo. E aí eu fui pesquisar e tal, e realmente falta muito material. Sobre os orixás? Sim. E aí é legal que quanto mais você pesquisa, mais outras coisas você vai encontrando e você vai descobrindo outras coisas que realmente precisam também ser trazidas. E isso que você falou, na verdade, é o que a gente precisa fazer. Porque é muito mais fácil você informar através do curso do que você passar uma informação seca para as pessoas. As pessoas vão aprender sem se ligar que vão aprender como se sentir. Então, dentro do jogo de tabuleiro, eu acho que cabe muito isso. E precisa. Então, bola no edígio. Você nunca tinha pensado em fazer board game? Hoje é o momento da oportunidade. O Luciano. Ele é da organização, está lá fechando o evento. Mas então, bola no edígio, né? A gente se reúne sempre no último sábado de cada mês, lá na SCDD, que é a escola de... O que é a sigla? Escola de Design do Internet. Isso, que é ali na Rua do Rosário. Na Rua do Rosário, perto do McDonald's. Né? Então, no último sábado, vai ter agora dia 28, que inclusive só reforçando o que ele já falou, dia 30, é a finalização do desafio dos jogos e da consciência negra, né? De criar jogos sobre a consciência negra. Tem a oficina do Playtest também, que acontece sempre às quintas, na Red Tower, que é uma ludoteca, uma luderia que tem no centro da cidade, Rua 13 de maio? 23. Número 23, no 25º andar, tá? Red Tower. Enfim, tem outros espaços de luderia, board game. Frequentem esses espaços, eu recomendo para todo professor, para novamente desenvolver um letramento público. E tem no Facebook a oficina. Tem a oficina no Facebook, tem o Edith também no Facebook, a gente também mantém um grupo no Discord, qualquer um pode entrar e tocar ideia lá. Tem também. Tem o Ring também, que acho que vale trazer, que é o coletivo de desenvolvedores de jogos digitais. E que a gente cada vez mais se articula. E assim, eu não sou de um background de desenvolvimento de jogos. Cola lá. Porque a gente precisa de visão plural. Fazer jogo a gente não faz sozinho. A gente estava falando isso antes. A gente não faz sozinho o jogo. Então você não é de jogo, mas às vezes você tem alguma coisa a contribuir na discussão. Isso é ótimo. Né? Então cola nesses espaços e a galera, fechando a discussão, né, se apropria desses espaços, né, modélicos, o tempo todo, e entendendo que vai ter porrada, vai ser difícil, e aí a gente vai lá e ajuda sempre que pode, né, sempre que dá, a gente colabora, beleza? Porque não fazer nada, a gente está fazendo parte do problema, beleza? Obrigado a todos aí pela atenção, pela presença, e obrigado a essa mesa incrível, eu sou fã pra caralho.